Olá, meus queridos, meu cordial, sempre alerta, servir meu melhor possível para todos vocês. Você gosta de ler e assistir filmes? Eu sou apaixonado por livros e filmes. Estou hoje inaugurando o quadro Filmes e Livros, ou livros e filmes, como queiram, que fazem menção ou referência ao movimento escoteiro. E para inaugurar o nosso quadro de hoje, eu trouxe aqui a saga de livros do meu querido amigo Kleber Moraes, escritor brasileiro, que faz grande menção ao movimento escoteiro nos livros dele, certo? Principalmente no segundo. O primeiro livro é o Verde Louro, o Prólogo da Selva. O segundo é Lobo Guará, tá bom? E o terceiro é Somos Todos Gigantes. Antes de falar sobre esses livros, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação e deixe o seu like, porque é muito importante para o nosso trabalho e é muito importante para nós. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao meu querido amigo, né, Kleber Moraes, que dedicou os livros e autografou para mim, certo? Então, muito importante para mim ter a assinaturazinha, o autógrafo dos autores brasileiros, né? Eu gosto muito de entrar nessa realidade da literatura, da nossa linguagem, dos nossos escritores, porque assim nos aproxima muito do que nós temos e somos. E temos realmente uma capacidade gigantesca de escrita, culturalmente falando. Tá? Então, parabéns, Kleber. Vamos ao que interessa então. Olha só para resumir um pouco a história que passa aqui nessa saga, que ainda continua a ser produzida, é de um grupo especializado na defesa e proteção da Amazônia, o GPPN, Gigantes pela Própria Natureza. Então esse grupo, né, que tem como o líder Leônidas, eles estão numa realidade por volta do ano de 2029, 2030, aproximadamente, com uma tecnologia extremamente avançada. E Kleber Moraes ele faz críticas e menções muito importantes à geopolítica nacional e internacional no que diz respeito à importância da defesa e proteção da nossa Amazônia. Mas onde é que eu quero chegar aqui? Quando vai aprofundando no conhecimento dos nossos personagens, esse conteúdo vai mesclando com crenças, culturas da nossa realidade indígena e mitológica no Brasil. Então vamos lá. Aqui no primeiro livro, ele praticamente faz uma descrição de todos os personagens do GPPN, tá? Do grupo especializado em combate na selva, né? Um grupo do Exército Brasileiro. Quando vai chegando no segundo livro, o Lobo Guará, que é o que vai nos importar mais, aí nós vamos ter o personagem principal dele, tá bom? Que quando criança tinha sido lobinho. E sabe o que é mais interessante? É que assim, nós temos livros que falam sobre o movimento escoteiro, que mencionam o movimento escoteiro de um modo geral. Mas aqui ele vai dar uma ênfase bem maior, principalmente ao ramo lobinho, porque a ênfase maior do personagem, assim, ele vai falar mais do momento em que, quando ele era criança, ele passou pelo ramo lobinho. E ele vai mencionar também assim, os artigos da Lei do Lobinho em algum momento. Eu não vou contar muito, porque senão vou começar a dar spoiler, tá bom? E com isso, o nosso personagem, Matias, ele também vai apresentar alguma ligação com a ancestralidade indígena no estado do Paraná, com alguns mitos, com alguns personagens que depois serão desenvolvidos mais neste outro livro aqui, mas existe menções a um grupo escoteiro que havia lá, a toda uma situação que ocorre por lá, e por se tratar de um lobo-guará,
que eu não posso dizer em que situação mitológica, certo? Ele se insere nessa história, o lobismo vai estar bem presente. E tem um romance no meio com outra personagem também, que é um outro ser mitológico, certo? Da nossa cultura indígena brasileira. Então, ela vai sempre se referir para ele como meu lobinho, tá? E diferente de alguns filmes que falam sobre o movimento escoteiro de uma forma pejorativa, como, isso é coisa de escoteiro, como quem fala assim, é coisa de menino. Não, aqui ele ressalta bem a importância do movimento escoteiro. E o próprio Kleber Moraes, o escritor, fez parte do movimento escoteiro também, né? Ele sempre que fala comigo pelo Instagram, a gente conversa um pouquinho, ele fala sobre seu trabalho, ele vive muito bem o seu trabalho, tem um currículo extraordinário e ele comenta, assim, explica bastante sobre o seu trabalho, ele vivencia o trabalho e cria até grupos para fazer simulações em cima do trabalho que ele desenvolve. Então, assim, é muito legal. Então, depois você dá uma olhadinha lá no Instagram dele também, para conhecer esse universo que ele está criando. Fantástico, diga-se de passagem, tá bom? E depois dá uma mergulhada aqui nos livros dele, tá bom? Vou te dizer por cima aqui que nesse primeiro livro eu particularmente considero uma leitura introdutória de todo o universo que vai seguir, que ele vai aprofundar, tá bom? Esse livro aqui que vai dar ênfase ao personagem Leônidas e nesse segundo livro o personagem Matias, que é subalterno militar de Leônidas, ele vai apresentar uma característica e um aprofundamento do personagem mitológico que ele tem, dos poderes que ele desenvolve. Então, é um livro de ficção e fantasia. O tipo de livro que vai introduzir você nesse universo maravilhoso, maravilhoso e fantástico que Kleber Moraes apresenta. Eu, particularmente, gostei muito mais, e disse para o Kleber Moraes, do segundo livro, não só pela menção ao movimento escoteiro, mas assim porque ele entra de um jeito assim muito gostoso no que diz respeito assim à forma de escrita, tá? Então assim, a escrita nele, a maneira como nós conseguimos aprofundar na vida de Matias é ímpar aqui. E no terceiro livro tem uma característica bem interessante, bem importante, é que você consegue, como leitor, interagir dentro da própria leitura. Ou seja, você é um personagem também que vai aparecer. Em alguns momentos você vai poder escolher. Ele vai dar alternativas para você escolher e dizer o que é que você vai dizer. Sim, não. Se for sim, fique nessa página. Se for não, você vai para a página tal. Então você começa a entrar naquele universo também. Uma outra coisa bem importante dessas obras de Kleber Moraes é que ele traz ilustrações bem legais, né, para você aos poucos ir, né, entrando dentro do universo para você imaginar melhor, tá bom? Tem umas ilustrações bem legais e também QR Codes de músicas que foram criadas com o propósito de fazer melhor o nosso imaginário dessa realidade aqui, ó. Então tem ilustrações bem legais e QR Codes das músicas para você poder entrar e escutar a música dos personagens. Também do segundo para o terceiro livro começa a surgir uma banda que também faz menções à defesa e proteção da Amazônia, né? Que aí tem outro personagem aqui que eu não vou falar, porque eu vou deixar vocês assim com um gostinho de querer saber, né? Mas Tuane Guará também se apresenta como um ser importante e mitológico da nossa realidade folclórica brasileira, tá bom? E faz par romântico com o nosso querido Matias. Então, falando bem por cima, convido vocês a essa leitura, a conhecer esse universo trazido por Kleber Moraes. Eu particularmente me apaixonei por essa realidade, vou continuar adquirindo os outros, quero colecionar, coleciono livros, gosto muito e espero que você goste
né? Eu acho que toda e qualquer menção que é feita positiva ao movimento escoteiro é bem-vinda, é válida, tá bom? E eu gostei também da maneira inovadora que ele traz, que alguns escritores começam a trazer também com QR Codezinho para que você possa escutar as músicas que ilustram, fazem referência às suas obras. E no caso aqui fica bem fácil, enquanto lia, ficava colocando lá e ele já apresentava no YouTube a canção criada pelo nosso querido Kleber através de inteligência artificial. E você também pode se comunicar com o Kleber no seu Instagram. Ele é uma pessoa extremamente agradável, extremamente solícita, ama, é apaixonado pelo que faz, e com isso você acaba entrando de forma muito mais apaixonante no universo que ele nos apresenta. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Faremos aqui, a partir desse quadro, referência a outros livros e outros filmes que falam sobre o movimento escoteiro. E coloca aí nos comentários: chefe, por que você não faz análise de tal filme ou de tal livro? Tem esse também, dê a sua sugestão. Você já viu algum livro ou filme que faz menção ou referência ao movimento escoteiro? Coloca aí nos comentários. Somos do mesmo sangue, tu e eu, melhor possível.